Oi, pessoal. Bom dia. Então, hoje nós vamos começar com uma fala de Sri Aurobindo que é bastante conhecida, de certo modo, sobretudo aqui na Índia. Foi o primeiro discurso que ele fez, foi a primeira vez que ele apareceu publicamente depois que ele saiu da prisão. Então, foi em 1909. E nove. E é muito conhecido, quer dizer, é o discurso de Uttarpara. Uttarpara é um local no estado do Bengala. E E do que a gente entende do discurso, era uma espécie de associação, não era realmente um discurso público, no sentido de político público, mas era uma espécie de associação onde ele foi convidado para falar. Então, você tem esse discurso de ouvindo. E a minha intenção, quando me veio isso desse discurso, trazer isso hoje assim, para o nosso encontro, é primeiro dar essa perspectiva que é única também de Aurobindo, que é o desenvolvimento espiritual de Aurobindo. Então, diferente de muitos líderes, muitos guias espirituais, Aurobindo houve uma evolução constante no caminho espiritual dele. E muitos mestres, eles têm uma experiência, ou várias experiências, e fazem daquilo um ensinamento, e é aquilo. Em vez que Sri Aurobindo é essa figura única, praticamente, onde o que ele falou 10 anos depois, digamos que a raiz como que se mantém, mas a perspectiva pode ser completamente diferente. Inclusive, ele diz isso, né? Ele responde mesmo a um discípulo, né, que faz uma pergunta a ele, e ele diz, mas como é que você quer que eu responda da mesma maneira que eu respondi há 20 anos? Algo assim, né, que ele diz. Ou que você quer que eu pense da mesma maneira como eu pensava há 20 anos. Então, assim, tem essa evolução de Chernobyl, que é assim, uma coisa muito, muito maravilhosa, né? E existe um outro mestre, né, como, por exemplo, o Ramakrishna. Ramakrishna foi também um ser particular. Ele passou por muitas coisas, ele explorou muitos caminhos, né? Ele fala disso, ele tem a experiência dele em muitos aspectos da espiritualidade. Então, houve casos assim, mas esse caso, assim, esse progresso assim contínuo de Cherubindo é realmente assim muito muito único, né? Então, nesse discurso de Utapara, ele a gente tem que ver no contexto da Índia daquela época. Então, em 1909, quer dizer, a Índia, em 1908, quando Cherubindo foi preso, não foi só Cherubindo. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, né, desse grupo, talvez 2 anos, nós trouxemos algo daquele período de quando Cherubindo foi preso e alguns comentários deles no livro que ele escreveu, Dia de Prisão. Ricardo buscou imagens, então nós fizemos assim, foi um trabalho interessante daquele período, né? Então não foi só Chernobyl, foram centenas de revolucionários, não só os maiores líderes, como também as, digamos, pessoas mais menos conhecidas, né? Mas que eram também atuantes. Então assim foi um movimento assim de opressão muito forte. Então, os líderes desapareceram, ou desapareceram mesmo, ou estavam na prisão, ou prisão perpétua, ou o que for. E, e então, quer dizer, a gente tem que ver ainda nesse contexto. Então, é claro que, em termos assim de colonizações, dos diversos povos, diversos países que foram colonizadores, povos que foram colonizados, há características semelhantes, né, em todos. Essa opressão, a falta de liberdade, a diminuição, né, dos povos. Mas na Índia houve isso tudo, e mais
como intenção, uma intenção constante de eliminar, digamos, a alma do povo indiano. Quer dizer, o que fazia, o que faz do povo indiano, a característica única do povo indiano, essa espiritualidade, essa conexão, essa beleza interior. Então, isso, a intenção, assim, sistemática de, como que, destruir, de fazer desaparecer essa qualidade do povo. Isso foi uma das coisas, assim, marcantes, né, da colonização da Índia. E tem um momento onde Sri Aurobindo fala, ele diz algo sobre, a gente vai ver depois, fala do céu, um céu de chumbo, né, cinzento, que me fez me lembrar, né, que me fez lembrar, e aí eu vou falar de uma coisa muito pessoal, a situação do Brasil, né, na época da ditadura. Eu era adolescente na época, quando começou essa ditadura, era bem jovem, adolescente, em Salvador. E então eu passei metade, assim, a parte da minha adolescência, minha vida adulta, sob a ditadura. Eu saí do Brasil, vim embora, ainda existia ditadura. Um certo momento eu voltei, em 1984, e, e fiquei em Salvador e caminhei pela rua e fui em livrarias e tal. E sentia uma coisa muito triste, sentia uma coisa muito cinza. Então, quando eu li isso que o Cherubim fala do céu de chumbo, me veio essa imagem, eu mesma vivi isso, essa coisa de um país triste, né? Sim, uma coisa sombria, assim, muito triste, cinza mesmo, né? E essa imagem me ficou. Eu voltei ao Brasil depois, em 2003, então eu fiquei quase 20 anos, né? 19 anos sem ir ao Brasil. Então teve esse espaço de tempo. Então, quando eu voltei em 2003, já não havia mais ditadura. E o país era outro, né? Quer dizer, havia. Eu me lembro, eu cheguei assim e vi tanto progresso, vi tanta coisa bonita, assim, foi muito incrível a diferença. E eu até dizia assim aos amigos, né, gente, olha, o país é outro. Então, para quem não viveu a ditadura, não conseguiu ver. Ou para quem não, a minha distância me fez ver coisas, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que um povo oprimido é um povo triste. Quer dizer, não, por mais que se habitue a gerações, que se habituem e tal, a falta de liberdade traz uma, traz uma coisa cinzenta, traz uma coisa triste, né? Então, contextualizando esse discurso de Chirorobindo, é importante observar isso. Quer dizer, aquele momento, foram 200 anos, né, de opressão. E, e aquele discurso de Chirorobindo foi um discurso dirigido a esse povo, né? E, e naquele momento histórico, onde Chirolubindo trazia já, saindo da prisão, ele trazia já uma outra mensagem, né? E onde a gente pode já ver a nação, né, que teria que ser construída, e a implicação, digamos, da espiritualidade, a importância da espiritualidade nessa nação e, e no futuro, né, como influência, como expansão, como, né? E, então, o discurso não está completo, eu penso que nós vamos ainda, na próxima vez, trazer o final, a outra metade, e, então vamos ler o discurso de Utapara.
Quando me pediram para falar a vocês no encontro anual de seu Sabá, Sabá é isso, né, essa reunião de pessoas, de uma certa sociedade. Minha intenção era dizer algumas palavras sobre o tema escolhido para hoje, a religião hindu. Eu não sei agora se devo seguir essa intenção, pois enquanto estou sentado aqui, vem à minha mente a palavra que eu tenho que falar a vocês, a palavra que eu tenho que falar a toda a nação indiana. Ela foi falada primeiro para mim mesmo, na prisão, e eu saí da prisão para trazê-la ao meu povo. Faz mais de um ano que estive aqui pela última vez. Quando vim, eu não estava só. Um dos mais poderosos profetas do nacionalismo sentava-se ao meu lado. Foi ele que, então, havia saído da reclusão para a qual Deus o havia mandado, para que, no silêncio e na solidão de sua cela, ele pudesse ouvir a palavra que ele tinha a dizer. Foi a ele que centenas de vocês vieram para dizer: seja bem-vindo. Agora ele está longe, separado de nós por centenas de milhas. Outros, aos quais eu estava acostumado a encontrar trabalhando ao meu lado, estão ausentes. A tempestade que arrasou o país os dispersou por toda parte. Nesse momento, sou eu quem passou um ano em reclusão, e agora que saí, encontro tudo mudado. Aquele que se sentava sempre ao meu lado e era parceiro no meu trabalho, está prisioneiro em Burma. Um outro está no norte, deteriorando em detenção. Eu olhei em torno quando saí. Olhei em torno, em busca daqueles a quem fui habituado a pedir conselhos e inspiração. Não os encontrei. E havia mais do que isso. Quando eu fui para a prisão, o país inteiro estava vivo com o grito de Banda Mataram. Banda Mataram é uma canção que foi escrita por um grande poeta indiano e que se tornou, que fala da mãe pátria, da mãe, da nação como mãe. E é um poema muito inspirador. Então, assim, é considerado o hino da Índia, o hino nacional, e essa canção, o Banda Mataram, são considerados, assim, os dois, quase que como os dois hinos, né, do país. Que tem, assim, o mesmo respeito, né, que por um e por outro. Então, o grito de Banda Mataram, vivo, quer dizer, o povo, né, o país inteiro estava vivo com o grito de Bande Mataram, vivo com a esperança de uma nação, a esperança de milhões de pessoas que recentemente haviam saído da degradação. Imagino que com esse movimento, esse entusiasmo político, esse entusiasmo revolucionário, as pessoas não se sentiam mais degradadas. Então, eles se sentiam esperançosas, se sentiam confiantes, né? Então, assim, as pessoas saíram recentemente daquele estado de que não se sentiam relegados a uma posição fora da sociedade, quase, por um momento onde tinha essa esperança, esse fervor patriótico. Então, essas pessoas tinham saído da degradação. Mas então, quando o Sr. Rubino sai da prisão, ele diz: quando eu saí da prisão, eu quis ouvir este grito, mas em lugar dele havia um silêncio. Uma calada havia descido sobre o país e as pessoas pareciam perdidas. Pois no lugar do céu brilhante de Deus, cheio da visão do futuro que esteve diante de nós, parecia estar suspenso um céu de chumbo, do qual trovões e relâmpagos humanos choviam.
Ninguém parecia saber qual caminho tomar. E de todos os lados ouvia-se a questão: o que fazer agora? O que podemos fazer? Eu também não sabia qual caminho seguir. Eu também não sabia o que fazer em seguida. Mas uma coisa eu soube: que assim como foi o poder onipotente de Deus que despertou este grito, esta esperança, foi o mesmo poder que fez descer esse silêncio. Ele, que estava no grito e no movimento, estava também na pausa e na calada. Ele nos enviou isso, a fim de que a nação pudesse recuar por um momento e olhar em si mesma e conhecer sua vontade. Isso é muito, muito interessante, né? Porque essa coisa, essa confiança inabalável, né? Que, que Chirubino mostra sempre, em todo momento ele mostra isso, que essa certeza, né? Que o que acontece, o divino está por trás. Então, ele não sabe o que é, não sabe o que fazer, mas a gente sabe que tem o onipotente que está por trás. Então, ele diz isso: o onipotente de Deus que despertou este grito, essa esperança, foi o mesmo poder que fez descer esse silêncio. Ele que estava no grito e no movimento, estava também na pausa e na calada. Ele nos enviou isso, a fim de que a nação pudesse recuar por um momento e olhar em si mesma e conhecer sua vontade. Eu não fui desencorajado por esse silêncio, porque eu me familiarizei com o silêncio em minha prisão e porque sabia que foi na pausa e na calada que eu mesmo aprendi essa lição durante o longo ano de minha detenção. Quando Bipin Chandrapal saiu da prisão, ele veio com uma mensagem, e era uma mensagem inspirada. Era um dos grandes líderes também, né, companheiro de Sri Aurobindo. Eu me lembro do discurso que ele fez aqui. Foi um discurso não tanto político, mas religioso, em seu propósito e em sua intenção. Ele falou sobre sua realização na prisão, de Deus dentro de todos nós, do Senhor dentro da nação. E também em seus discursos subsequentes, ele falou sobre uma força no movimento maior que a força comum e um propósito diante dele maior do que o comum. Isso é uma das coisas assim mais verdadeiras, né, do espelho da Índia. É, é essa relação com a divindade. Quer dizer, não é tanto a política, né? Quer dizer, não é isso, mas é outra força que tem que ser desperta, né, na humanidade, é outra força que tem que despertar essa nação. Quer dizer, é outra coisa que vai nos unir, é outra coisa que vai fazer com que isso avance. Quer dizer, quer dizer, essa maneira de despertar o povo não podia ser só política. Tinha que ser uma política, mas com essa base profunda de espiritualidade. Então a gente vê aqui que então, também outros líderes viam dessa maneira, né? Então quando ele fala aqui, ele fala de Deus dentro de todos nós, do Senhor dentro da nação. Ele falou sobre uma força do movimento, maior que a força comum, e um propósito diante dele, maior do que o comum. Nesse momento,
Eu também encontro com vocês. Eu também saí da prisão. E mais uma vez são vocês, de Utapara, que são os primeiros a dar-me as boas-vindas. Não em uma reunião política, mas em uma reunião de uma sociedade para a proteção de nossa religião. Essa mensagem que Bipin Chandrapala recebeu na prisão de Buxar, Deus me deu em Alipur. Esse conhecimento ele me deu dia após dia, durante meus 12 meses de aprisionamento, e é isto que ele me ordenou a falar para vocês, agora que estou livre. Eu sabia que ia sair. O ano de detenção significou apenas um ano de reclusão e treinamento. Como poderia alguém manter-me prisioneiro por mais tempo do que o necessário para o propósito de Deus? Ele me deu uma palavra para ser dita e uma obra para cumprir. E até que esta palavra seja dita, eu sei que nenhum poder humano pode calar-me. Até que o trabalho seja feito, nenhum poder humano pode parar o instrumento de Deus, por mais fraco e pequeno que seja este instrumento. Agora que estou fora da prisão, mesmo nesses poucos minutos, uma palavra me foi sugerida, que eu não tinha vontade de dizer. A coisa que eu tinha em minha mente, ele lançou fora. E o que eu falo é sobre um impulso e uma compulsão. Então, isso é muito poderoso, isso, né? Quer dizer, ele sabia que ia sair, porque como poderia alguém manter-me prisioneiro por mais tempo do que o necessário para o propósito de Deus? Ele disse assim, a total confiança, né? Ele me deu uma palavra para ser dita e uma obra para cumprir. E ele diz antes, quer dizer, eu não sabia, quer dizer, ele não sabia o que era ainda, mas ele sabia que ele tinha esse destino, né? E até que esta palavra seja dita, eu sei que nenhum poder humano pode calar-me. Até que o trabalho seja feito, nenhum poder humano pode parar o instrumento de Deus, por mais fraco e pequeno que seja este instrumento. Então ele continua. Agora que eu estou fora da prisão, então é assim, mesmo nesses poucos minutos, como que agora mesmo, ele quer dizer, né? Uma palavra me foi sugerida que eu não tinha vontade de dizer. Quer dizer, a intenção dele não era dizer aquilo que ele vai dizer agora, né? Então, a coisa que eu tinha em minha mente, ele lançou fora. Então, o que eu falo é sobre um impulso e uma compulsão. Então, o que ele vai falar agora é sobre esse impulso e essa compulsão. Não o que ele tinha pensado, mas é outra coisa. Quando fui detido e levado apressadamente para o Lal Bazar Rajat, é um lugar, né? Em Delhi, por um momento eu me senti abalado em minha fé, pois não podia ver o coração de sua intenção. Portanto, eu titubeei por um momento e em meu coração exclamei para ele: o que é isto que aconteceu comigo? Eu acreditava ter uma missão, trabalhar para o povo do meu país, e que, até que esse trabalho tivesse sido feito, eu teria tua proteção. Por que então estou aqui e sob uma tal acusação? Um dia passou, e um segundo, e um terceiro, quando uma voz me veio do meu interior. Espere para ver. Então me acalmei e esperei. Fui levado de Lal Bazar para Alipore e fui colocado por um mês em uma solitária, separado dos homens. É naquele livro que ele escreveu depois, né, Dia de Prisão, é um livro pequeno, assim que nós traduzimos textos desse livro. Ele fala da experiência dele, né, nessa solitária, que ele viveu aí, a experiência humana, né, que ele viveu, assim, de maneira assim muito incrível, muito bonita, muito.
Ele fala dessa solidão, né? Que foi uma experiência assim, muito poderosa. Então eu esperei dia e noite pela voz de Deus dentro de mim, para saber o que ele tinha a me dizer, para aprender o que eu tinha que fazer. Nessa reclusão, o começo da realização, a primeira lição, me vieram. Lembrei então que um mês ou mais antes da minha detenção, um chamado me veio para que deixasse de lado toda a atividade, para entrar em reclusão e olhar em mim mesmo, a fim de poder entrar em íntima comunhão com Ele. Eu estava fraco e não pude aceitar o chamado. Meu trabalho me era muito caro e, no orgulho do meu coração, eu pensei que, a menos que eu estivesse presente, esse trabalho poderia sofrer ou mesmo falhar e parar. Portanto, eu não o deixaria. Quer dizer, ele estava sendo muito apegado a esse trabalho. Parece-me que ele me falou mais uma vez e disse: os laços que você não teve a força de romper, eu rompi para você. Porque não é minha vontade, nem nunca foi minha intenção que isso pudesse continuar. Eu tenho outra coisa para você fazer. E é por isso que eu lhe trouxe aqui, para ensinar-lhe o que você não pôde aprender por você mesmo e prepará-lo para o meu trabalho. Então, ele colocou em minhas mãos, desculpem, então ele colocou a Gita em minhas mãos. Sua força entrou em mim e eu fui capaz de fazer a sadhana da Gita. Eu deveria não só compreender intelectualmente, mas realizar o que Sri Krishna exigiu de Arjuna e o que ele exige daqueles que aspiram a fazer seu trabalho. Estar livre da repulsa e do desejo. Trabalhar para ele sem esperar pelo fruto, renunciar à vontade própria e tornar-se um instrumento passivo e fiel em suas mãos. Ter um coração igual diante do alto e do baixo, do amigo e do oponente, do sucesso e da derrota. E ainda assim, não realizar seu trabalho de maneira negligente. Eu realizei o que a religião hindu significa. Regularmente falamos sobre a religião hindu, sobre Sanatana Dharma, mas poucos de nós realmente sabem o que essa religião é. Então, aqui já entra realmente no domínio de Krishna, né? E, então, se essa influência de Krishna, né? Essa a Gita, trabalho de Krishna, e, e o que acho, a experiência de Sri Aurobindo que vai vir agora, ele começa a, a realizar mesmo, né? O trabalho, né? A sadhana, como ele diz, a sadhana da Gita. Outras religiões são predominantemente religiões de fé e de profissão, mas Sanatana Dharma é a própria vida. É algo que não é tanto para se acreditar, mas para se viver. Este é o Dharma que, para a salvação da humanidade, foi alimentado na reclusão dessa península desde a antiguidade. É para oferecer esta religião que ainda está se erguendo. Ela não se eleva como outros países fazem, para si ou, quando se fortalecem, especiar os fracos.
ela está se elevando para espalhar a luz eterna, a ela confiada, sobre o mundo. A Índia sempre existiu para a humanidade e não para si mesma. E é para a humanidade e não para si mesma que ela deve ser grande. A Sanatana Dharma é isso que eu digo aqui, é a própria vida. É essa conexão com o eterno, né? Que não é religiosidade, porque que não tem regras fixas, né? Não tem dogmas, não tem. É isso que ele diz, não é tanto para se acreditar, mas para se viver, né? Então, uma coisa, por exemplo, interessante da Índia antiga é como que os imperadores, os reis, eles não governavam, eles não reinavam, eles mantinham o Dharma. Eles tinham essa coisa de manter a qualidade, né? Quer dizer, manter o espírito, né? Do povo, do país, manter aquilo. E não é coisa de governar e decidir, e tudo isso era ligado a essa vastidão, essa coisa mais aberta, né? Que é esse Dharma que tem que ser mantido, mas que é da vida. Quer dizer, é a maneira de viver, é a maneira de se relacionar, é a maneira de estar ligado com a força maior que está por trás. Então, isso foi assim. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode observar, se a gente olha mesmo no mapa, a Índia tem um litoral enorme, porque a Índia é como se fosse uma península, né? Quer dizer, tem as montanhas, né, no norte, mas é uma península que no mar, cercada de mar por todos os lados. Mas a Índia nunca invadiu. Quer dizer, outros países, justamente, que têm o lado do mar, viajaram, né? Saíram, viajaram, conquistaram, etc. A Índia nunca foi. Apesar de ter um litoral enorme, longuíssimo, né? A Índia nunca construiu barcos, né, para ir buscar riquezas ou colonizar pessoas ou catequizar ou nada. Nunca. Quer dizer, a concentração do povo era essa descoberta, né, esse espiritual. Quer dizer, esse foi o destino da Índia. E esse foi, digamos, não só o destino, mas a missão, né? Quer dizer, essa realização, né? Como uma missão nesse mundo, nessa parte do mundo, que chamamos a Índia, né? Porque é o seguinte, essa foi a próxima coisa que ele me indicou. Ele me fez realizar a verdade central da religião hindu. Ele fez com que os corações dos meus carcereiros se voltassem para mim. E eles disseram ao inglês encarregado da prisão: ele está sofrendo em seu confinamento. Deixa-o ao menos caminhar fora de sua cela por meia hora pela manhã e pela tarde. Então, isso foi organizado. E foi enquanto caminhava, aqui deve estar faltando uma palavra aqui. Eu vi, eu senti, está faltando um verbo aqui, né? E foi enquanto caminhava que vi, eu senti que era Vasudeva. Sua força mais uma vez entrou em mim. Eu olhei para a prisão que me apartou dos homens, e não era mais para suas altas paredes que eu estava aprisionado. Não, era Vasudeva que me circundava. Quer dizer, ele vai usar aqui dois nomes de Krishna, Vasudeva e Narayana. São dois nomes de Krishna. Isso ele conta também no livro, e, mas aqui é como se realmente o que ele quer transmitir é como justamente tudo isso que aconteceu com ele era vontade divina. Quer dizer, foi o divino que fez com que aqueles soldados, aqueles carcereiros
falassem com o inglês, que deixassem ele sair da cela, quer dizer, tudo isso era todo um resultado, né, da vontade divina. Caminhei sob os ramos da árvore em frente à minha cela, mas não era a árvore, era Shri Krishna, quem eu vi ali, de pé, mantendo sobre mim sua sombra. Olhei as barras da minha cela, a própria grade que serviu de porta, e de novo eu vi Vasudeva. Era Narayana que me guardava e vigiava. Ou, deitado nas cobertas ásperas que me foram dadas como leito, eu senti os braços de Krishna, de Sri Krishna, em torno de mim. Os braços de meu amigo e amante. Esse foi o primeiro hábito da visão mais profunda que ele me deu. Eu olhava os prisioneiros no cárcere, os ladrões, os assassinos, os trapaceiros, e os olhava e via Vasudeva. Foi Narayana que eu encontrei nessas almas obscurecidas e corpos maltratados. Entre esses ladrões e bandoleiros, houve muitos que me fizeram envergonhar pela sua simpatia, sua gentileza, a humanidade triunfante acima de circunstâncias tão diversas, tão adversas. Aqui ele fala humanidade triunfante, é a humanidade no sentido mais positivo, né? A humanidade, o fato de ser humano, na sua coisa mais positiva, mais bonita. A humanidade triunfante acima de circunstâncias tão adversas. Um especialmente eu vi entre eles que me parecia um santo, um camponês da minha nação que não sabia ler nem escrever, um suposto bandoleiro condenado a 10 anos de prisão rigorosa, um daqueles a quem olhamos do alto em nosso orgulho de classe farisaico, hipócrita, como, eu não sei dizer essa palavra, mas é um termo pejorativo dirigido às classes consideradas inferiores, né? Mas uma vez mais, ele falou comigo e disse: Veja o povo entre o qual eu o enviei para realizar um pouco do meu trabalho. Essa é a natureza da nação que estou erguendo e a razão pela qual eu os ergo. Então, nós vemos nesse texto a palavra que volta, né? Nação, né? Que é a construção da nação. Então, uma das missões, digamos, no trabalho de Krishna como avatar foi elevar, digamos, o patamar espiritual da humanidade através de Arjuna, mas foi também fazer da Índia uma nação, quer dizer, eliminar os clãs, né? Aquelas grandes famílias, aqueles pequenos principados, eliminar isso para criar a nação. E isso é muito interessante, né? Porque nesse discurso já essa coisa de construir a nação, né? De despertar o povo para construir essa nação indiana. E essa coisa da nação é uma coisa que veio depois também, que foi nessa época, histórica, sair do regional e ir para da nação, e dessa nação expandir para uma coisa internacional. Então, assim, você tem o nacionalismo, aí você tem o internacionalismo. E se a gente pensa nisso no mundo atual, parece uma incoerência, né, total, o que a gente vive, o que poderia ser. Então é melhor nem pensar nisso, mas é uma realidade, né, que a natureza trabalha do, digamos, do singulo, né, para o múltiplo, né, e do simples para o complexo.
Então, assim, a nação começa com os pequenos estados, os pequenos principados, os pequenos clãs, e vai se desenvolvendo e se torna, digamos, uma nação, quer dizer, um país. Esse país depois vai se unir a outros, vai criar instituições internacionais. Quer dizer, é uma coisa que vai se desenvolvendo, né? Então é interessante, então, se a gente pensa que Krishna foi de quem começou a construir essa nação indiana, e Sri Aurobindo é aquele que vai falar da unidade humana, né? E da unidade das nações. Mais uma vez, essa ligação, né, entre Krishna e Sri Aurobindo. E, então, é assim, muito. E se pensa também, assim, quando a mãe criou a Auroville, que ela dividiu a Auroville em 4 zonas. Uma das zonas é a zona internacional, onde cada país construiria seu pavilhão, que não são embaixadas, né? São como que. E ela insistiu muito, quer dizer, os pavilhões representam a alma, né, do país, quer dizer, a alma da nação. De fato, é isso, né, que no caso desse discurso, é isso que o Cherubindo está tocando, né? Quer dizer, a alma da nação indiana. Então, é isso que a mãe nos pede, né? Quando a gente fala, ela fala da Zona Internacional de Auroville, é isso, é cada país descobrir a alma, né? A sua alma. Quer dizer, assim, os estudos que a gente pode fazer, por exemplo, se haveria um pavilhão, o brasileiro, o sul-americano, o que seja, mas o que é que está por trás disso? Quer dizer, onde é que está essa alma, né, por trás disso? Então, isso, digamos, seria assim o próximo passo, quer dizer, tem na nação, e o próximo passo que é descobrir a alma dessa nação. Então, vamos ao nosso capítulo 26, desculpem, 25, da vida divina, a transformação tripla, página 793. Então, a gente vê aí, né, o que a gente falou, a, o processo, né, de Sri Aurobindo. Quer dizer, esse discurso, né, de Utapara e, e esse livro, né? E se a gente pensa na vida divina, o livro, a vida divina, mesmo esse livro foi um processo incrível, né, de Sri Aurobindo. Porque, primeiro, bom, ele fala da experiência dele, claro, esse livro é um reflexo de tudo que ele viveu, enfim, de tudo, não sei, mas, enfim, de muito do que ele viveu, mas é muito também evolutivo, né? Quer dizer, ele escreveu, começou em 2014, aí, mais tarde, ele acrescentou, mudou, trabalhou, acrescentou 6 capítulos no final, quer dizer, tudo em Sri Aurobindo sempre se moveu, quer dizer, nunca havia nada fixo, foi isso e acabou, não. É um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução permanente, né? Então, assim, esse próprio livro, bom, Sabbath nem se fala, né? Quer dizer, assim, sabe, né? A história de Sabbath, como acompanhou, né, o progresso de Shubha, assim, o caminho de Shirobim, mas, assim, também a vida divina, como, como a vida divina também seguiu esse processo evolutivo espiritual de Shirobim, né? Então, vamos ver. Vamos começar. Então, eu gostaria de a gente começar do começo. Eu acho que nós lemos, né, o primeiro parágrafo, né, o mês passado, mas eu acho que a gente pode começar, porque é sempre bom reler. Então, vamos reler esse. Então, não vamos ler mais as citações, vamos passar diretamente ao texto. Então, Shurupino diz: se a única intenção da natureza, desculpa, se a única intenção da natureza, na evolução do homem espiritual,
for despertá-lo para a realidade suprema e liberá-lo dela mesma, ou da ignorância em que ela, enquanto poder do eterno, disfarçou-se, para que possa retirar-se a lures em um estado de ser superior. E se essa etapa na evolução for um fim e uma saída, então o essencial do seu trabalho já foi realizado e não há nada mais a ser feito. Vias foram criadas, a capacidade para segui-las foi desenvolvida e o objetivo, o cume último da criação, foi manifestado. Então aqui já ele começa assim com uma, se a intenção da natureza foi isso, retirar-se, né? Se foi isso, então isso já aconteceu. Não precisa fazer mais nada. Vias foram criadas, a capacidade para segui-las foi desenvolvida, e o objetivo, o cume último da criação, foi manifestado. Então, tudo o que restaria a ser feito seria para cada alma alcançar individualmente o estágio correto e voltar-se para seu desenvolvimento, entrar nas vias espirituais e, pelo caminho escolhido, sair dessa existência inferior. Eu acho que aqui é muito claro, assim, a gente já foi falado disso várias vezes aqui, já lemos coisas e tal. Mas chegamos à suposição de que há um desígnio mais vasto. Não apenas uma revelação do espírito, mas uma transformação integral e radical da natureza. Aí ele fala de um desígnio, não apenas do espírito, a revelação do espírito, mas uma transformação integral e radical da natureza. Então me veio as imagens de Savitri. A gente lê, por exemplo, a abertura de Savitri, o nascimento de Savitri, como a natureza se transforma e exalta, como Chopin descreve essa natureza. Mas, sobretudo, no, num dos últimos livros, no livro 11, quando Savitri vence, né, morte e traz de volta a alma de Satyavama. Então, Chopin descreve a natureza, como tudo está transformado. Tem até uma passagem assim que me tocou muito, né, como as pedras conscientes, né? E, então, é esse desígnio mais baixo, que a natureza vai também se transformar, quer dizer, tudo vai se transformar. Então, ele anela uma vontade de efetuar uma verdadeira manifestação da vida do espírito em um corpo, entendeu? Um plano físico. Completar o que começou e passar da ignorância ao conhecimento. Jogar fora sua máscara e revelar-se com a consciência força luminosa que traz consigo a existência eterna e seu deleite de ser universal. Torna-se, então, evidente que é algo ainda não realizado. Tudo que deve ainda ser feito aparece com clareza. Ainda há um cume a ser alcançado, uma vastidão a ser abarcada pelo olho da visão, pela asa da vontade. A autoafirmação do espírito no universo material. Então, eu sugiro a todo mundo que leia justamente um pouco assim do livro 11 de Sartre, que é justamente essa afirmação do espírito, quer dizer, esse universo material, assim, algumas frases só, vocês podem ler assim, as primeiras páginas, assim, que é... Eu não sei se o Ricardo já traduziu alguma coisa dessas passagens do livro 11, mas é exatamente isso, é esse desígnio, né, essa autoafirmação do espírito
no universo material. Porque, é claro, do momento que a supramente realmente começa, né, a essa transformação, e que é suposto acontecer no corpo humano, quer dizer, o corpo humano é matéria. Então, a matéria está aí, né? Então, essa matéria, quer dizer, é toda a matéria que vai ser transformada. Então, isso é o que a gente espera, né? Que a gente gostaria de ver. E vai ver, com certeza. Então, ele continua. O que o poder evolutivo fez até agora foi tornar alguns indivíduos cônscios de suas almas, cônscios de seus céus, fazê-los perceber o ser eterno que eles são, colocá-los em comunhão com a divindade ou a realidade encoberta pelas aparências da natureza. E isso foi o que aconteceu até agora. Certa mudança da natureza prepara, acompanha ou segue essa iluminação, mas esta não é a mudança completa e radical que estabelece um novo princípio seguro e inalterável, uma nova criação, nova ordem de existência permanente no campo da natureza terrestre. O homem espiritual surgiu na evolução, mas não o ser supramental, que será, a partir de agora, o líder dessa natureza. É, o que isso quer dizer? O ser supramental será, a partir de agora, o líder dessa natureza. Não fica, é como se, é como se o instrumental ele está cada vez mais real. Minha impressão sempre é que a gente está vivendo mundos paralelos, né? Assim como se, que se a gente abre os jornais e vê o que acontece, não consegue nem pensar que pode ser outra coisa, né? Mas essa outra coisa está acontecendo, né? E, é, e, é, e é real, tem a sua realidade. E é um desígnio, quer dizer, essa coisa do desígnio, né? Vamos continuar. Então, isso é assim, porque o princípio da espiritualidade deve ainda afirmar-se em seu completo direito e soberania. Até agora, este foi um poder que permitiu ao ser mental escapar de si mesmo e refinar-se, ou refinar-se, e elevar-se ao equilíbrio espiritual. Ajudou o espírito a liberar-se da mente e o ser a ampliar-se em uma mente e um coração espiritualizados, mas não o ajudou, ao menos não o suficiente, a afirmar sua própria mestria dinâmica e soberana, livre das limitações da mente e da instrumentação mental. Quer dizer, o espírito livre, ele não há mais, não passa mais pela mente por essa limitação
por essas dualidades, por esses pensamentos, não passa mais por isso, quer dizer, o espírito é livre porque está em contato com a vastidão do universo, digamos, com o ser interior. Ele sabe da existência em tudo, a existência única por trás. Então, esse ser ainda não foi alcançado, esse nível, digamos, né? Ele continua. A outra instrumentação começou a desenvolver-se, mas é preciso ainda que esse desenvolvimento se torne total e efetivo. Além disso, deve deixar de ser uma autocriação puramente individual e uma ignorância original, algo supranormal à vida terrestre, e que deve sempre ser adquirido por meio de uma realização individual e de um esforço difícil. Então, assim, voltando a essas pessoas que têm experiências, não? Que são pessoas espiritualizadas, que vivem no alto nível, que já conseguiram realmente evadir-se, né? Liberar-se desse peso físico, dessa mente. Mas mesmo essas pessoas, ele diz aqui, isso deve deixar de ser uma criação puramente individual, que isso deve ser um estado adquirido, deve ter a natureza normal de um novo tipo de ser, ele diz aqui. Assim como a mente estabeleceu-se aqui, na base de uma ignorância em busca do conhecimento, e cresce no conhecimento, assim também a supramente deve estabelecer-se aqui, na base de um conhecimento que cresce em sua própria luz mais alta. Mas isso não pode cumprir-se enquanto o ser mental espiritual não se elevar completamente até a supramente e trouxer seus poderes para baixo, para a existência terrestre. Pois uma ponte deve ser lançada sobre o abismo que separa a mente da supramente. As passagens fechadas devem ser abertas e caminhos devem ser criados para ascender e descer, lá onde agora há um vazio e um silêncio. Há, há um tempo, eu não me lembro quando foi, talvez há 2 anos, não me lembro mais. Nós lemos aqui o poema Cherubim, O Labor de um Deus. Se não me engano, nós lemos isso até em conjunto. Acho que nós lemos juntos esse poema. Vários de nós, cada um leu um trecho. Não, eu tenho a impressão que nós fizemos algo com esse poema. Mas há um verso, né, desse poema, onde Chobeno fala, onde ele diz: Eu esperava construir uma ponte de arco-íris, esposando o solo ao céu. Então, nesse poema, Cherubino fala dele. Eu acho que assim, é uma coisa que Cherubino escreveu única. Acho que ele não expõe a experiência dele de maneira tão sintética e clara como nesse poema, O Labor de um Deus. E, então, quando ele diz isso, eu penso, né, eu esperava construir uma ponte de arco-íris, esposando o sol ao céu. Então, ele diz aqui: pois uma ponte deve ser lançada sobre o abismo que separa a mente da supramente. As passagens fechadas devem ser abertas e caminhos devem ser criados para ascender e descer, lá onde agora há um vazio e um silêncio. Então, isso foi o trabalho de Cherubim, né? Quer dizer, isso foi realmente a razão pela qual ele se retirou, e com 25 anos, no seu quarto, estabelecendo essa ponte para fazer subir e descer. Então, isso só pode cumprir-se pela tripla transformação,
Aqui já fizemos uma breve referência. É necessário, primeiro, a mudança psíquica, a conversão de nossa natureza atual inteira, em instrumentação da alma. Em seguida, ao mesmo tempo, deve efetuar-se a mudança espiritual, a descida de uma luz, conhecimento, poder, deleite, pureza mais altos. Em todo o nosso ser, mesmo nos recessos mais baixos da vida e do corpo, mesmo na obscuridade de nosso subconsciente. No fim, deve sobreviver a transmutação supramental, efetuar-se como movimento que coroa tudo, a ascensão à supramente e a descida da consciência supramental na totalidade de nosso ser e de nossa natureza. No começo, a alma da natureza, a entidade psíquica, cujo desabrochar é o primeiro passo para a mudança espiritual, é uma parte nossa completamente velada. Embora seja graças a ela que existimos e persistimos, enquanto seres individuais da natureza. As outras partes que compõem nossa natureza são não apenas mutáveis, mas também perecíveis. Porém, a entidade psíquica em nós persiste e é fundamentalmente sempre a mesma. Contém todas as possibilidades essenciais de nossa manifestação, mas não é constituída por elas. Não é limitada pelo que manifesta, nem é contida pelas formas incompletas da manifestação. Não é embaciada por imperfeições e impurezas, defeitos e depravações do ser de superfície. Eu não pude assistir domingo passado, que foi quando Henrique apresentou um trabalho, né, sobre o ser psíquico, mas eu imagino que essas coisas foram consideradas, né, foram faladas sobre isso. E, porque finalmente é isso, né, que a gente já via, que é isso que evolui, que é o ser psíquico que se abre, que se desvela, né, à medida que o ser evolui, que há uma evolução espiritual, que isso vai junto, nesse crescimento. Então, as outras partes, quer dizer, o físico, a mente, o vital, quer dizer, tudo isso são não apenas mutáveis, mas perecíveis. Eles estão aqui comigo agora, mas daqui a pouco não estão mais. Quer dizer, o que cresce, o que permanece, é esse, é a alma na natureza, quer dizer, o ser psíquico. É isso que permanece, é isso que cresce, e é isso que se manifesta no futuro, em um outro corpo, uma outra mente, em um outro ser, né? Então, esse ser é uma chama, sempre pura, da divindade nas coisas. E nada que se aproxime dela, nada que entre em nossa experiência, pode poluir a pureza dessa chama ou extingui-la. Essa substância espiritual é imaculada e luminosa. E porque é perfeitamente luminosa, percebe de modo imediato, íntimo e direto, a verdade do ser e a verdade da natureza. É profundamente consciente do verdadeiro, do bem e do belo, porque o verdadeiro, o bem e o belo são afins com seu caráter natural, forma de algo que é inerente à sua própria substância. Ela percebe também tudo que contradiz essas coisas, tudo que se afasta de seu próprio caráter natural, a falsidade e o mal, o feio e o indecoroso. Mas não se torna essas coisas, nem é tocada ou modificada por esses opostos de si mesma,
que afetam de modo tão poderoso seus instrumentos externos, mente, vida e corpo. Visto que a alma, o ser permanente em nós, cria e utiliza mente, vida e corpo como seus instrumentos, ela se deixa envolver e submeter às condições deles, mas é diferente e maior do que esses elementos. Então, aqui, né, tudo isso que ela fala, que ele fala aqui, tudo que afeta, nós somos afetados por tudo isso, né? Quer dizer, pela circunstância da vida, pela reação que nós temos, né, ao belo, ao feio, a, ao moral, ao imoral, ao indecoroso, à falsidade, tudo isso nós temos reações vitais, mentais, né, mesmo físicas, mas o psíquico não tem. O psíquico tem uma igualdade, digamos, né? Quer dizer, ele não, ele reage no sentido de que são coisas que são estranhas, né, o ser psíquico. Tudo isso é estranho ao ser psíquico. Quer dizer, ele fala aqui do verdadeiro, o bem do belo, porque o verdadeiro, o bem e o belo são afins com seu caráter natural. Quer dizer, a alma, o ser psíquico, o espírito, se identifica com isso, mas não é tocado pelo que é feio, que é impuro, que é indecoroso, quer dizer, não, pela falsa, não é tocado. Mas não se, ele não se identifica com isso, porque não faz, ele não é afim com essas coisas. Mas se a entidade psíquica fosse, desde o começo, revelada a seus ministros e conhecida deles, que veio o corpo, a vida, a mente, e não um rei retirado em uma câmara resguardada, a evolução humana teria sido um florescer rápido da alma, e não esse desenvolvimento difícil, acidentado e desfigurado, que é agora. Mas o véu é espesso, e não conhecemos a luz secreta dentro de nós, a luz na cripta escondida do santuário mais profundo do coração. Indícios elevam-se do psíquico até a superfície de nosso ser, mas nossa mente não detecta sua fonte. Considera-os suas próprias atividades, porque antes mesmo que cheguem à superfície, são revestidos de substância mental. Assim, ignorantes da autoridade deles, dessas intuições, dessas, esses indícios, né? Então, assim, a mente não reconhece, então ela segue ou não, conforme sua tendência ou seu humor do momento. E isso me faz pensar, me faz voltar, né, ao primeiro parágrafo, né, da vida divina, como ele fala, né? Esses pressentimentos, que é o primeiro parágrafo do livro, quando o pensamento despertou, essa preocupação, né, que se manifesta no pressentimento da divindade, no impulso à perfeição, na busca da verdade pura e da beatitude sem mistura, no sentido de uma secreta imortalidade. Quer dizer, então, essa preocupação, essas primeiras. É muito, muito bonito, esse pressentimento, né, que ele fala aqui, quer dizer, isso corresponde, é como se fosse já esses sinais, né, assim, esse ser que quer despertar, esse ser que quer evoluir, esse ser que estava oculto, né? Então, aquilo ele fala já em termos da humanidade, né, no começo, aqui ele fala do indivíduo, cada um de nós.
mas é como se é aquilo que é sentimento, são esses indícios, né, que ele fala aqui. Mas a mente aqui, no caso, a mente, quer dizer, já é a mente, já é a coisa individualizada, já é cada um de nós, né? Então, os indícios vêm, os sinais querem subir, querem se manifestar, mas sempre, quando eles chegam até a mente, eles estão revestidos de uma substância mental, uma interpretação, ou mesmo uma negligência, né? Porque assim, essa é a mente, né, ignorante da autoridade dele, desses indícios. Ela o segue ou não, conforme sua tendência ou seu humor do momento. Se a mente obedecer ao impulso do ego vital, então haverá realmente poucas possibilidades de que o psíquico controle a natureza ou manifeste em nós algo de sua substância espiritual secreta e de seu movimento natural. Ou se a mente for bastante presunçosa para agir conforme sua própria luz menor, se for apegada a seu próprio julgamento, a sua vontade e a ação de seu conhecimento, então a alma também continuará velada e em repouso, à espera de uma evolução mais avançada da mente. Pois a parte psíquica interior está aí para sustentar a evolução natural. E a primeira evolução natural deverá ser o desenvolvimento sucessivo do corpo, da vida e da mente. E estes devem agir cada um segundo sua própria natureza, ou juntos, em uma parceria mal ordenada, para crescer, ter experiência e evoluir. Se eu penso naquele primeiro parágrafo, é como se essas percepções, né, quer dizer, essa coisa que vai sustentando a humanidade, que vai conduzindo, né, a humanidade, vai individualizando, né, as criaturas, até chegar a isso, né, quer dizer, que ele está falando aqui, quer dizer, já é uma coisa individualizada, quer dizer, é o ser psíquico no ser individual, que cresce, que vai se manifestando, mas que para isso também precisa que justamente o corpo, a vida, a mente possa, possa aderir, reconhecer. E eu creio que nós estamos em um momento, malgrado tudo que parece contrário, onde isso está acontecendo muito, muito. As pessoas estão, assim, buscando muito, quer dizer, há muito engano, há muito, como é que pode dizer, muitos falsos profetas por aí, mas isso também corresponde a esse despertar, quer dizer, essa vontade de outra coisa. Isso, assim, eu tenho dito isso, eu sinto isso muito, assim, nas pessoas, nas atividades, na inconsistência. As pessoas são, assim, inconsistentes no sentido de não quererem se fixar em uma coisa, uma mobilidade, né? Buscando realmente algo que ficam tateando, né? Assim, para buscar. Então, para mim, isso corresponde muito a isso. Essa falta, essa insatisfação. Quer dizer, isso é uma coisa, assim, a gente muito fala disso, essa insatisfação que faz com que haja um impulso. Essa insatisfação se torna um impulso a um crescimento, né? Uma busca interior, a buscar outra coisa. Então, isso tudo faz parte desse processo, né? Então, assim, a alma recolhe a essência de todas as nossas experiências mentais, vitais e corporais e as assimila,
para que nossa existência possa continuar a evoluir na natureza, desculpa, possa evoluir na natureza. Mas essa ação é oculta e não se impõe à superfície. No curso dos primeiros estágios materiais e vitais da evolução do ser, não há, na verdade, consciência da alma. Há atividades psíquicas, mas a instrumentação, as formas dessas atividades são vitais e físicas. Eu penso assim, como é que nós estamos falando disso, lendo Cherubim, falando do psíquico, ele fala aqui atividades psíquicas. Então, eu posso imaginar atividades psíquicas, coisas mais emocionais, ou mesmo ocultas, ou nesse nível, mas não justamente, ou se não a alma, mas a alma no sentido muito religioso, né? Essa alma que nasce, né, com o corpo, que não evolui, que é uma coisa muito fixa. Então, isso, nesse sentido, isso havia, mas houve já uma evolução, quer dizer, o fato que hoje se fala disso, se fala dessa evolução, se fala do psíquico, se fala de outra coisa, então isso já é uma mudança. Então aqui, no curso dos primeiros estágios materiais e vitais da evolução do ser, não há, na verdade, consciência da alma. Há atividades psíquicas, mas a instrumentação, as formas das atividades são vitais e físicas, ou mentais, quando a mente é ativa. Portanto, porque mesmo a mente, enquanto for primitiva ou desenvolvida, mas ainda muito exteriorizada, não reconhecerá seu caráter mais profundo. A mente vai se satisfazer com certos rituais, com certas crenças, com certas religiões, mas não vai procurar mais profundamente. Se satisfaz com essa, podemos dizer, o que Chiromino chama a profundidade da superfície. É fácil vermos como seres físicos, ou seres vitais, ou seres mentais, que usam a vida e o corpo, e ignorar inteiramente a existência da alma. Pois a única ideia definida que temos da alma é de algo que sobrevive à morte do nosso corpo. Mas o que ela é, não sabemos. Porque mesmo se algumas vezes somos cônscios de sua presença, em geral não somos cônscios de sua realidade distinta, nem sentimos de modo claro sua ação direta em nossa natureza. Então, isso é um período de, faz parte da evolução também. Quer dizer, se acredita na alma, né, como a gente falou antes, mas como uma coisa que a alma sobrevive ao corpo, né? Isso é como um dogma, né, uma coisa que se acredita, a alma sobrevive ao corpo. Mas o que é essa alma? Qual é a essência dela? A gente não sabe. Não sabe o que. Ele fala sua realidade é distinta, quer dizer, a alma tem uma realidade que é distinta da nossa realidade mental, vital e física. Mas à medida que a evolução procede, a natureza começa lentamente a fazer experiências para manifestar as partes ocultas de nosso ser. Leva-nos a olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos, ou começa a projetar à superfície mensagens e informações mais claramente reconhecíveis dessas partes. Então, a alma em nós, o princípio psíquico, já começou secretamente a tomar forma. Ela cria e desenvolve uma personalidade da alma, um ser psíquico distinto para representá-la. Esse ser psíquico permanece ainda por trás do véu em nossa parte subliminar. Assim como o mental verdadeiro, o vital verdadeiro, o seu físico verdadeiro ou sutil em nosso interior. Mas como eles, o ser psíquico age na camada superficial da vida, por meio das influências e indicações
que faz subir à superfície. Essas, essas formam parte do agregado superficial, que é o efeito da aglomeração das influências e surgimentos interiores. É essa formação ou estrutura visível que, em geral, experienciamos e pensamos ser nós mesmos. Hum. Ele diz, como eles. Então, vamos repetir só isso para ver se a gente consegue elaborar um pouquinho. Esse ser psíquico permanece ainda por trás do véu, em nossa parte subliminar, assim como o mental verdadeiro, o vital verdadeiro, o ser físico verdadeiro ou sutil, em nosso interior. Mas como eles, digamos, como esse vital, mental, né? O ser psíquico age na camada superficial da vida por meio das influências e indicações que faz subir a superfície. Ele nos dá indicações. Eu acho que isso a gente já falou aqui também várias vezes, né? As indicações, uma certa sensibilidade, uma certa reação que a gente tem, que às vezes ignora, porque são muito sutis, né? E às vezes na mente, o vital encobre, ou altera. Então, essas formam parte do agregado superficial. Quer dizer, essas indicações, tudo isso, né, fazem parte do agregado superficial, que é o efeito da aglomeração das influências e surgimentos interiores. É essa formação, ou supraestrutura visível, que em geral experienciamos e pensamos ser nós mesmos. Então, o que é esse agregado? Esse agregado, eu acho que é tudo isso que essa mente, quer dizer, quando o Chopin fala que existe o mental verdadeiro, o vital verdadeiro, o físico verdadeiro, o sutil, nós não somos conscientes nem disso. O que nós somos conscientes, ou pensamos ser conscientes, é aquilo que a gente vê aqui agora. Nós estamos aqui falando, eu estou aqui, então a minha mente está funcionando um pouco, a de vocês também. Então, isso é o que a gente pensa que é a minha mente, o meu corpo, tudo isso. Mas existe tudo isso num aspecto sutil, como se fosse assim um plano paralelo, né? Então, como esses, né, o ser psíquico ele age na camada superficial da vida por meio das influências e indicações, que faz subir a superfície. Então, essas indicações, elas fazem parte também desse agregado que somos nós, essa mente, essa vida, esse filho, tudo isso que nós pensamos ser nós mesmos. Então, dentro desse aglomerado de coisas, nessa superfície de ignorância, percebemos vagamente algo que podemos chamar alma, e é distinta da mente, da vida e do corpo. Então, entre esse aglomerado, isso que pensamos ser nós mesmos, podemos perceber vagamente algo que podemos chamar alma, e é distinta da mente, da vida e do corpo. Então, isso é talvez uma questão que a gente pode se colocar, né? Se todo mundo sente isso, é que a gente sente isso de que o Chopin está falando aqui, está falando nesse livro, nessa página, assim, falando desse ser psíquico, dessa alma. Nós sentimos isso, que existe uma outra coisa que é distinta da mente, da vida e do corpo. Mas ele diz que sim, então ele continua, sentimos-la nessa alma, não apenas como uma ideia mental, ou o vago instinto que temos de nós mesmos, mas também como uma influência perceptível em nossa vida, caráter e ação. Certa sensibilidade em relação a tudo o que é verdadeiro, bom e belo, fino, puro e nobre,
uma receptividade a essas coisas, um anseio por elas, uma pressão sobre a mente e a vida para que as aceitem e as formulem em nosso pensamento, sentimentos, conduta e caráter, são, em geral, os sinais mais reconhecidos, gerais e característicos, embora não únicos, os únicos, dessa influência do psíquico. Do homem que não possui esse elemento, que não responde de modo algum a esse anseio, dizemos que não tem alma. Pois é essa influência que somos capazes de reconhecer mais facilmente como a parte mais sutil, ou mesmo mais divina em nós, a mais poderosa para orientar lentamente nossa natureza em direção a uma perfeição. Vamos ler só mais um parágrafo aqui, porque acho que é bom a gente vai esclarecer um pouco mais. Mas essa influência ou ação psíquica não emerge à superfície completamente pura, ou não permanece distinta em toda a sua pureza. Se fosse assim, seríamos capazes de distinguir com clareza aquilo que é a alma em nós e seguir de maneira consciente e completa suas ordens. Isso não acontece, né? Uma ação oculta da mente, do vital e do físico sutil intervém, mistura-se a ela, tenta servir-se dela e modificá-la para seus próprios interesses, reduz sua divindade, distorce ou diminui sua autoexpressão, a faz mesmo desviar-se e tropeçar, ou mancha com impurezas, pequenezas e erros da mente, da vida e do corpo. Após alcançar a superfície, assim alterada e diminuída, a influência psíquica é tomada pela natureza superficial, que a acolhe de modo obscuro e lhe dá uma forma marcada pela ignorância. E por essa razão há, ou pode haver, um desvio, uma mistura ainda mais pronunciados. Eu acho que a gente pode ver isso muito, né, na sociedade atual, em tudo. Digamos assim, se a gente pensa na arte, por exemplo, a arte, na época, era considerada uma expressão de beleza, de harmonia, né, de beleza, harmonia, sutileza, tudo, né? Quer dizer, a expressão, né? Mas o que é hoje é outra coisa. Então, assim, poder distinguir em tudo que se apresenta hoje como arte, esses elementos, né? É muito complexo, muito difícil. Quer dizer, tudo isso está muito misturado. Quer dizer, isso que o senhor Bini diz, quer dizer, assim, se apega, se apodera disso, quer dizer, assim, o vital, a mente, o físico, se apodera disso e distorce. Aí pode tomar também a coisa do corpo, por exemplo, né? Quer dizer, o corpo, o uso do corpo, eu diria que nos últimos 50, 60 anos, justamente desde esse fenômeno da descida, o corpo tomou uma importância capital na vida do cidadão, na vida das pessoas. Quer dizer, um enorme número de pessoas hoje é muito consciente, né, de trabalho de corpo. Então, o trabalho de corpo, o trabalho no corpo, hoje tem um papel na vida impensável nas gerações passadas, impensável. Mas, ao mesmo tempo, tem uma perversão enorme. Tem uma, porque assim, o vital, a mente, tudo isso pega isso, que é uma evolução na natureza, e distorce, né, tudo isso. Distorce, corrompe, né, faz com que isso se torne impuro, mas o movimento mesmo evolutivo é o movimento evolutivo que vai, que conduz, mas é muito desviado, quer dizer, é recuperado, isso a gente vê em muitos domínios, em muitos aspectos da sociedade.
Tem que ver por trás, o que está o movimento, o que é o movimento evolutivo por trás disso tudo. E a gente deve estar sempre ligado nisso, o que é que está por trás, né? O que corresponde a isso. Então, uma deformação se produz, uma direção errada é tomada, uma aplicação e formação erradas, um resultado incorreto daquilo que, em si mesmo, é substância pura e ação pura de nosso ser espiritual. Forma-se, assim, uma consciência que é uma mistura de influência e sugestões psíquicas, embaralhadas com ideias e opiniões mentais, desejos e impulsos vitais e as tendências habituais do físico. O exemplo que eu dei assim, é mais coletivo, né? Mais assim, no sentido da evolução coletiva humana. Aqui a gente traz isso para o indivíduo, né? Como isso também acontece individualmente. Assim, as emoções embaralham tudo, a gente confunde, né, as emoções com o ser psíquico, os desejos com visões da mente, a gente embaralha tudo, de fato, assim. Então, há que haver uma sinceridade, uma pureza genuína, assim, para poder discernir. Então, por isso que o discernimento, digamos, na espiritualidade indiana, é uma realização, é vivek, uma realização, né? Quer dizer, o discernimento, poder discernir aquilo que é evolutivo, aquilo que te conduz, aquilo que nos leva, né, ao divino, e aquilo que nos afasta, aquilo que nos empobrece, aquilo que nos vela, né? A influência obscurecida da alma também se coalescem os esforços ignorantes, embora bem intencionados, das partes exteriores do ser que aspiram a uma direção mais alta. Uma ideação mental de caráter muito misturado, com frequência obscuro, mesmo em seu idealismo, e cometendo às vezes erros desastrosos. O fervor e a paixão do ser emotivo, que lança o vapor e a espuma de suas emoções, sentimentos, sentimentalismos, o entusiasmo dinâmico das partes vitais, reações impacientes do físico, frêmitos e excitações dos nervos do corpo, todas essas influências coalescem em uma formação heterogênea, muitas vezes considerada como a alma, e confunde-se essa ação misturada e confusa com o movimento leve da alma, com o desenvolvimento ou a ação psíquicos, ou com uma influência interior verdadeira. A própria entidade psíquica é livre de mancha ou mistura, mas o que dela provém não está protegido dessa imunidade. Assim, tal confusão torna-se possível. Então, vamos reparar aqui, porque nós vamos talvez ter perguntas ou comentários, alguma coisa. E, Oi, Ariamane, bom dia a você e a todos. Eu tenho uma dúvida, por gentileza, na página 795, é, tem onde começa assim, no começo, a alma da natureza, aí seguindo mais um pouquinho, vem assim, porém, a entidade psíquica em nós persiste e é fundamentalmente sempre a mesma. Aí eu fiquei pensando assim, tá falando que a entidade psíquica é sempre a mesma. A entidade você pode dizer de psíquica seria a novo, mesma coisa? Vânia, por favor, você Ah, pode dizer mais uma vez, 795, onde é que começa?
Aí tem assim, ó, no começo, Sim. a alma na natureza, é bem no primeiro parágrafo Já da achei, sim. 795. Hum, A alma da natureza, a entidade psíquica, cujo desabrochar é o primeiro passo para uma mudança espiritual. Aí você desce uma, duas, três linhas abaixo, aí vem, porém, a tá. entidade psíquica em nós persiste e é fundamentalmente sempre a mesma. Aí minha pergunta para você é, quando fala que entidade psíquica é a mesma coisa que o ser psíquico, porque aqui ela fala que a entidade psíquica, ela persiste e é sempre a mesma. E o ser psíquico, ele se modifica, ele evolui. Aí eu fiquei com dúvida. Não, eu não acho que, Desculpa. eu acho que modificar não é a palavra. Eu acho que evoluir, sim. Eu não sei se a gente pode dizer que o ser psíquico se modifica. Eu tenho a impressão que ele não se torna outra coisa. Ele se desvela, quer dizer, ele cresce e se desvela, né? Uhum. Mas aqui ele fala entidade psíquica. Quer dizer, entidade me parece uma coisa mais, ainda mais simples, eu diria, do que o ser psíquico. Minha impressão, eu posso estar errada, talvez se alguém quer, o Ricardo, o Henrique, alguém outro quer completar, mas a minha impressão é que o ser psíquico ele já é mais formado, enquanto que a entidade é a própria, ele existe, né? Quer dizer, é como se fosse o núcleo, a essência, mas ele não está ainda formado como que para conduzir, né, o ser. Então, a entidade psíquica é cujo desabrochar é o primeiro passo para a mudança espiritual. Quer dizer, você tem a entidade psíquica, é como se fosse uma coisa como que anônima. E aí, pouco a pouco, ele desabrocha. Então, é quando ele desabrocha, aí, então acontece a mudança espiritual em nós. Quer dizer, não é o ser psíquico que muda, ele provoca uma mudança em nós. É isso? Ou não? Não sei. Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se era diferente, entendeu? Se a entidade psíquica era uma coisa, ser psíquico era outra, e qual seria essa sutil diferença entre um e outro. Mas você tá Não, eu acho que não explicando. tem diferença, não. Não tem diferença essencial. Quer dizer, eu acho Uhum. que, no caso, é o ser psíquico e vai ser desabrochar, quer dizer, ele vai desabrochar, ele é uma entidade, é como se fosse uma. Ele está ali, latente, mas quando o ser vai evoluindo, ele desabrocha. E aí ele evolui, aí ele cresce, né? Então, se desvela. Ele se une, de certo modo, a um certo momento, se une a algo. Tá, tô anotando aqui o que você está falando para depois eu É, poder entender. eu, Fala, obrigada. eu, eu entendo assim, de uma forma muito concisa, que a entidade psíquica aí, no caso, é o psíquico, né? O psíquico como a essência, a origem, o núcleo, né? O divino, essencialmente, dentro de cada um. Com o passar do tempo, né, ela vai cada vez mais se manifestando, né, e manifesta-se uma das maneiras dela se manifestar, quer dizer, talvez a única, né, maneira dela se manifestar é através da formação de um ser em torno dela, né? Então esse ser é, é o ser psíquico, né, que vai se construindo em torno desse centro, né? E a partir daí ele vai influenciando a mente, a vida, o corpo, mas na origem, a essência é a mesma. Quer dizer, o ser psíquico ele é formado e ele está ligado a essa essência, que vai se manifestando cada vez mais. É assim que eu entendo.
Eu também entendo assim, usando uma imagem, é como se fosse o núcleo mesmo, a sua consciência. Você tem a sua consciência que, conforme você vai vivendo, vai agregando experiências, vai modificando a sua personalidade. Mas a sua consciência, aquilo que percebe, é sempre a mesma coisa, não muda. O que vai mudando é a construção da sua personalidade em torno da sua consciência. Shri Aurobindo diz que são essencialmente a mesma coisa, só que o ser psíquico é essa, digamos assim, agregação de experiências em torno de um núcleo que é o psíquico. Eu entendo assim uma imagem mais ou menos, a consciência em torno da qual a sua personalidade vai se modificando no decorrer da sua vida, a partir das experiências que você vai tendo. Mas aquela consciência central que percebe tudo, a personalidade, ela é sempre a mesma. Eu entendo mais ou menos assim. Eu acho que o fato é que Cherubino é muito exato, né, com as palavras. Quer dizer, quando ele diz a entidade psíquica, é isso que mais ou menos foi falado aqui, né? Assim, só para tentar resumir, assim, né, como que fosse uma essência, né, que com o evoluir, com o desvelar, se torna como que não diria estruturado, mas mais real, de certo modo, né, que seria o ser psíquico. Que é como se fosse uma entidade que depois se torna. Isso foi o que o Ricardo falou agora, foi o que o Henrique falou mais ou menos. Eu acho que foi sintetizando, eu acho que é isso, né? Acho que a gente está de acordo, que é uma pequena nuance, né, entre a entidade psíquica e o ser psíquico, que é a mesma coisa, mas como que em estados diferentes, né, de evolução. É. E é esse ser psíquico, né, que é formado ao longo das vidas em torno desse centro, que é o psíquico, né, a entidade psíquica, que evolui de vida em vida, né, que carrega a sua experiência de vida em vida e vai evoluindo, vai cada vez mais se manifestando essa essência interior. Gente, Quer dizer, desculpa. Eu acho que assim, eu preciso entender um pouco mais, assim, quando o Henrique fala assim da personalidade, aí quando sempre eu penso em personalidade, eu penso num eu, né? Um eu que está por trás ali. E aí tem um momento na página anterior, na 794, que fala do espírito livre, além da dualidade, que sabe da vastidão do universo. Aí eu penso no sentido de algo que vai se ampliando, se tornando cada vez mais vasto. Então, se vai se ampliando, vai para o vasto, você está saindo da dualidade e está indo para a não dualidade. Aí, no caso, seria o ser psíquico realmente voltado para a personalidade, uma coisa mais Dwaita Vedanta, ou seria mais a Dwaita Vedanta fora dessa questão individual? Eu acho que eu preciso compreender mais. Eu estou fazendo Olha, confusão eu aqui. acho que o título desse capítulo é A Transformação Tripla, Aham, tá? aham, Em vários momentos aqui, Cherubino falou já da importância dessas três transformações, que é a uhum, transformação psíquica, espiritual e supramental. uhum. Então, eu acho que seria bom você reler o capítulo. Todo, né? Não precisa ser todo. Ler o que a gente leu hoje, por exemplo, né? Tá. Então, assim, dever de casa. Então, assim, você lê, né? Porque aí, porque aí você se concentrou mais na coisa assim, da dualidade, da coisa, na personalidade e tal. Mas Cherubim está falando aqui, nesse contexto, justamente dessa transformação. Quer dizer, o que é que o psíquico cresce e provoca, quer dizer, ele traz essa transformação. Para isso, é preciso que a gente seja ligado, que a gente descubra esse psíquico, que isso seja desvelado. Então, isso é parte dessa transformação, mas essa é a primeira transformação. Porque aí você fala assim essa vastidão, quer dizer, isso vem isso é um resultado, isso não cai do céu.
Isso é um resultado justamente desse processo de transformação. Quer dizer, cada uma dessas transformações traz um certo tipo de resultado que se amplia, cada um é mais vasto do que o outro, né? O psíquico, o espiritual, o experimental. Mas eu acho bom, eu acho que como exercício, como a gente vai continuar a ler o capítulo, eu sugiro que você leia as primeiras páginas que a gente leu, e lê com calma, vá assim abrindo a mente, esqueça o que você pensa que sabe, vá assim aprendendo. Então, e, e tente entender. E no caso, se for o caso, assim, a próxima vez a gente fala de novo, entendeu? Mas eu acho bom esse exercício de entender Cherubim, você entrar no que ele diz, tá? Bom, eu acho que isso chega naquele mistério da unidade na diversidade. Quer dizer, a unidade se manifestou em diversidade. Nós estamos aqui nos egos, cada um de nós é cada um de nós, certo? A gente vive no ego. O mistério é essa união final, quer dizer, a gente, sem deixar de ser cada um de nós, viver essa consciência da unidade. Voltar, retornar essa consciência da unidade sem deixar de ser a diversidade. Porque o psíquico, o ser psíquico é individual, né? Cada um tem uma experiência diferente do outro. Então, a personalidade psíquica é diferente, mas o mistério agora é esse retorno a essa consciência da unidade na multiplicidade. É um paradoxo mesmo, né? A gente tem que... Mas isso você só tem isso quando você tem a experiência do psíquico. Quer dizer, Sim, o que unifica e o que é. cria essa unidade é o ser psíquico, né? Quer Hum. dizer, é a alma. E aí essa coisa, é por isso a importância e a primeira experiência, essa primeira experiência psíquica, né? Quer dizer, essa experiência realmente desse ser interior. E é o que Krishna chama, quer dizer, o Purusha de cada um, né? Quer dizer, cada um de nós tem essa coisa dentro, né? Então, essa experiência, eu volto aí da sugestão de ler de novo esse capítulo, que foi começar e tentar entender o que o Chauvin diz. Sugiro. Tá ótimo, gratidão. Mais perguntas, comentários, sugestões? Eu gostaria de fazer um comentário sobre aquela distinção que você começou a elaborar entre a modificação e a evolução. Eu acho que é uma distinção interessante, sutil, mas existe e é interessante. Me ocorreu que uma imagem que pode ajudar a compreender essa diferença é a imagem da árvore. Né? A árvore pode-se dizer que é a semente, mas não é propriamente a semente modificada, é uma evolução, é uma manifestação de algo que está latente na semente. Então ela continua sendo, em essência, o que estava na semente. Mas não se pode dizer que a árvore seja uma modificação da semente, ela é uma evolução dela. Acho que a mesma coisa pode-se depreender a partir do que Shri Aurobindo fala da distinção entre psíquico e ser psíquico. Aqui é importante lembrar que as distinções, através das palavras, elas têm uma utilidade de fazer com que a mente possa compreender a distinção que eventualmente exista, mas ela não deve ser como que uma delimitação que nos aprisione. Então, ficarmos entre conceitos e fazendo distinções ou paralelos entre o conceito do psíquico e o ser psíquico, porque em essência é a mesma coisa. Da mesma forma como em essência a árvore é a semente manifestada, evoluída, então o ser psíquico é uma evolução,
manifestação, um desdobramento, é um invólucro, como o Aurobindo usa o termo, que se forma a partir daquele núcleo essencial do psíquico, né? Então, acho que essa distinção é interessante, porque a modificação pode sugerir a intervenção de fatores exteriores, ao passo em que a evolução não, ela sugere esse movimento de dentro para fora, ou seja, uma essência que se manifesta através de formas ou formulações diferenciadas. É só isso que eu queria. Esse exemplo da semente da árvore é perfeito, perfeito. Nós ouvimos recentemente, ou redescobrimos, né, que isto, aquela formulação que já nos era familiar há muito tempo, todas as possibilidades do mundo no homem esperam, como a árvore espera em sua semente, isso é um verso de Sartre. Essa formulação tão concisa, tão poderosa, né, na sua densidade, concentração, é um verso de Sartre.